Olá, paz do Senhor a todos. Eu vou falar sobre o sofrimento de Jesus Cristo, que Ele padeceu. Mas antes de começar, eu vou orar. Pai amado, eu venho diante da tua santa presença, te pedir perdão pelos meus pecados, por pensamentos, ações e atitudes, e pedir para que o teu Espírito Santo possa me guiar para que eu fale em espírito, não em carne, que muitas almas possam ser alcançadas a conhecer o quanto Jesus nos ama, o quanto Ele padeceu por amor de nós, mesmo a gente não merecendo. Oro para que as pessoas aceitem Jesus e reconheçam que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, que não há outro meio, porque Ele é que entregou sua vida por toda a humanidade. Alcança, Pai, muitas almas. Tira também o coração de pedra e que coloque um coração de carne e que as pessoas entendam que nós nada somos sem Cristo. E muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Então eu vou ler Isaías 53, que vai do 1 até 11. Mas eu acho que vou ler todo. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto no terro, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. Nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus afligido por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelha, nós desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca como um cordeiro, foi levado para matador, como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu a sua boca, com julgamento opressível foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Hoje ele foi eliminado da terra dos viventes por causa das transgressões do meu povo. Ele foi golpeado. E foi-lhe dado o tumulto com os ímpios e com o rico e em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento, meu servo justo. Então, aqui fala sobre o sofrimento de Jesus, tudo o que ele passou, padeceu, ele sofreu a rejeição, o abandono, e é pronto, porque aqui diz que creem, vou ler para vocês entenderem, que quem creu em nossa mensagem e quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele, ele cresceu diante dele como um broto terro, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência. Jesus veio em forma de homem, né? Mas ele era simples, mesmo a gente pode ver quando ele nasceu, ele estava dos animais numa manjedoura, veio simples. Simples, muitas vezes a gente está preocupado com as coisas deste mundo. Ele veio simples, humilde. Jesus era humilde, não tinha, porque aqui diz que, que ele tinha não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Vem em forma de Deus, mas podia-se achar. Jesus vem em forma de Deus, mas podia usar isso para esborobecer-se, mas ele não fez isso. Ele veio humildemente, era humilde, simples. E nada a ver na sua aparência para que possam desejá-lo. Então, mas ainda assim, ele depois experimentou o sofrimento, Jesus experimentou o sofrimento, a dor, o abandono, a rejeição. Então, como ele passou por isso, Jesus como passou por isso, ele nos entende completamente. Ele sabe o que é o abandono, o que é a rejeição, o que é ser humilhado. Então, Jesus padeceu por nós, levou todas as nossas iniquidades, padeceu, foi abandonado, como eu disse. Jesus nos entende. Foi profetizado antes aquilo que ele ia passar. Ele levou todas as nossas iniquidades, as nossas dores, as nossas doenças. Tudo era tinha que se cumprir, tudo isso tinha que se cumprir, aquele propósito que Deus tinha para a vida dele. Então,
Ele, mesmo passando diante disso, ele não abriu a sua boca. Não soube, mas permaneceu calado. Mas ele sabia que tinha que cumprir esse propósito. Muitas das vezes a gente vai querer lutar com a nossa própria força, nos defender, mas Jesus é o nosso advogado, ele sabe. Ele mesmo passando por tudo isso, ele não confrontou, ele ficou calado. E nós às vezes queremos fazer as coisas com a nossa própria força, em vez de a gente entregar na mão de Deus e porque Ele possa lutar a nossa causa. O que a gente só tem que fazer é orar. Jesus também não abriu sua boca, porque aqui diz que diz assim, contudo, não abriu sua boca como um cordeiro que foi levado para o matador e como uma ovelha que diante de Deus, que diante, desculpa, que diante dos seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu sua boca, com julgamento opressivo ele foi levado. A quem pode falar os seus descendentes? Então Jesus foi como uma ovelha, como um cordeiro, que foi levado para o matador, como uma ovelha que diante dos seus chascadores foi ficar calada. Ele ficou, não respondeu, não abriu a boca, foi humilhado, foi blasfemado, foi esbofeteado. Até disseram assim, se Deus o ama, então por que não pede para ajudar se salva os outros, por que não se salva a si mesmo? Ele foi melhor, mas ainda assim ele não abriu a sua boca. Então Jesus experimentou o sofrimento de abandono, de rejeição, e foi humilhado, foi blasfemado. Jesus passou por tudo isso. Então, por que eu estou a falar desse versículo? Porque é um versículo, por acaso, que Deus falou no meu coração, né? Muitas das vezes Jesus pensa que nós estamos sozinhos, não estamos com Jesus, não está connosco. Jesus tudo vê, Ele tudo sabe, Ele entende a nossa dor. Estou a falar para quem está a passar por alguma situação também. Lembra que não estás sozinha, Jesus está contigo. E se ele padeceu, ele disse mesmo que no mundo nós íamos ter aflição, para nós termos bom ânimo, que ele venceu o mundo. E Jesus sabe, então Deus sabe as nossas causas, sabe, a gente deve entregar tudo na mão dele e orar e perdoar. E assim como Jesus também nos perdoou, né? Ele levou, mesmo diante de tudo isso que ele passou, ainda assim ele nos perdoou, não desistiu de nós, cumpriu o propósito que Deus tinha para ele, né? Foi obediente ao Pai até ao fim, que ele levou todas as nossas iniquidades. Ele foi ultrapassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que estava sobre, trouxe a paz, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados através de Jesus. Ele levou todas as nossas doenças, nossas enfermidades, mesmo diante de tudo, da humilhação disso tudo, ele não desistiu de nós, levou tudo na cruz, levou tudo na cruz, sofreu o abandono. Ele teve que se separar do Pai, passar por essa dor, porque ele sentiu aquela angústia que ele ia estar separado do Pai. E mesmo também quando Jesus foi quando quando Judas o traiu com um beijo, porque quando prenderam Jesus, todos foram-se embora. Todos deixaram Jesus. Ele sabe o que é abandono, ele sabe. Então ele nos entende o que é o abandono e a rejeição, é a humilhação quando nos humilham, ou mesmo às vezes quando nós somos cristãos, que as pessoas nos humilham quando nós somos cristãos, ou nos consideram loucos porque somos cristãos, mas tudo isso nós já sabemos, né? Que vai acontecer, né? Vamos ser tratados assim, mas a gente tem que estar com os nossos olhos sempre em Cristo e perdoar mesmo. Eu sei que não é fácil, mas nós devemos perdoar aqueles que nos humilham, assim como Jesus também nos perdoou aqueles que nos perdoou também, entregando a si, entregou-se para que o seu corpo possa ser oprimido, crucificado, desculpa, por amor de toda a humanidade. Ele entregou a sua vida por amor de toda a humanidade. Passar aquela dor horrível na cruz. Quem é que era capaz de fazer isso? Entregar a sua própria vida por toda a humanidade. E mesmo diante de toda a humilhação, de tudo aquilo que ele passou, ainda assim ele não desistiu de nós. E ele sabe, ele experimentou toda a dor. E ele cumpriu o propósito. Então ele venceu o mundo. E ele venceu. Jesus não desistiu. Houve muitas coisas que fez para tentar impedir o propósito que Deus tinha para ele, mas ainda assim ele não desistiu. Ele venceu. E ele disse assim que o que vai nos fazer vencer o mundo é a nossa fé. A fé, porque Jesus venceu o mundo. A nossa fé em quem? Em Jesus Cristo. E lembrar que Jesus entende a nossa dor porque ele já experimentou a dor do sofrimento, da rejeição, do abandono e da humilhação. É isso que eu quero deixar aqui.
É Isaías 53, que vai de 1 a 11, que fala sobre o sofrimento de Cristo, que ele levou todas as nossas iniquidades, as nossas dores, que ele foi ultrapassado, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pesaduras nós fomos curados. Jesus já levou tudo isso na cruz, derramou o seu sangue por toda a humanidade. E lembrar que não, Jesus também experimentou o sofrimento. Se estamos a passar por uma situação, não chega aquilo que Jesus passou. Muito mais. Jesus padeceu muito mesmo. Para sentir aquela dor na cruz, então aquela dor depois ser pôr a mão dele, pregado com prego, é uma dor. Mesmo assim, ele podia desistir, podia dizer, não, eu não vou fazer tanto aquilo que estão a fazer por mim, eu não vou fazer, eu vou desistir, mas ele não desistiu de nós. Então, não desistiu. Então, mesmo aqueles também que nos perseguem, mesmo família, a gente tem que orar, não desistir também deles, perdoar, não desistir. Lembrar sempre, que eu sei que o inimigo põe coisas na cabeça, vem lançar coisas negativas na nossa mente para tentar minar o nosso coração, mas a gente tem que estar com os olhos postos em Cristo e lembrar que Jesus também nos perdoou. E lembrar que Ele experimentou o sofrimento, Ele entende-nos, nós não estamos sozinhos, nós sabemos que Deus trabalha a gente, pronto, embora a gente às vezes olha com os olhos da carne, a gente parece que Deus não está a fazer nada, parece que Deus não está a responder, Deus não está. Não, Ele está, Ele sabe, Ele sabe, Ele vê, Ele tudo sabe. E Ele trabalha, a gente sabe que Ele não trabalha como os homens trabalham, Ele trabalha invisível, né? A gente não vê, embora pareça que nada Ele está a fazer, mas Ele está trabalhando. Está a trabalhar, às vezes a gente não entende, né? Porque a gente vê com os olhos da carne, mas nós temos que olhar com os olhos do Espírito. Essa palavra que eu quero deixar aqui e também, pronto, também ao mesmo tempo quero também incentivar vocês, né, que a gente deve olhar para Jesus, também serve para mim também, né? Lembrar que não estamos sozinhos, que Jesus entende a nossa dor e que Jesus sofreu, Ele sabe alguma injustiça, que Ele também passou por injustiça, né? Foi acusado ainda assim, mas Ele não tinha pecado, não tinha pecado, mas fez pecado por amor de nós. Não havia engano nos seus lábios, nem ele era mentiroso, nem era homem para que minta. Não era um homem mentiroso, era sincero e verdadeiro, justo. É isso que eu quero deixar aqui sobre o sofrimento de Cristo. Espero que essa palavra possa vos ter falado aos vossos corações e aumentando também, que aumente mais a vossa fé, olhar para Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, porque Ele é aquele que trabalha para nós, que intercede por nós, e conhece o que está dentro do nosso coração, conhece a nossa dor, alguém que está a passar por alguma dor, alguma situação, que ele nunca nos abandona, Ele está conosco. Embora o inimigo venha com aquilo, não dá, está sozinha, Ele abandonou, não está fazendo nada. Deus, a gente às vezes não entende, né? A maneira como Deus trabalha, não entendemos, mas é assim, Ele é assim. Então, mesmo que a gente não está a ver, Ele está a trabalhar em segredo, Ele está a trabalhar em segredo, não é? A gente estamos a ver com os olhos da carne, mas que a gente possa orar a Deus e dizer para que nós possamos olhar com os olhos do Espírito, não com os olhos da carne. É isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que essa palavra possa vos ter fortalecido e fica na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe.